Verdadeiro texto persuasivo. Essa aula vai ser como você criar esses textos persuasivos, aqueles que não estão dando certo na internet, né? Aqueles que não estão dando certo, na verdade. Ninguém vê, ninguém olha, ninguém curte, ninguém liga. Vamos iniciar essa aula sobre como criar um texto persuasivo. É provável que você esteja aqui porque sempre fica encarando a tela do celular, sem saber o que enviar para os seus clientes, sem saber por onde começar. Isso é normal, tá? Quando você vai criar um texto, você tem aquele tempo que você fica pensando e tentando criar, e aí você fica pensando o que será que vai chamar a atenção daquele certo cliente, aquele certo avatar. Ouça tudo que eu vou te passar aqui e você não vai passar mais isso nunca mais, ou seja, você não vai ter mais esse problema. Ouça tudo com atenção. Existem maneiras fáceis e comprovadas de começar um texto que prendem a atenção do leitor e induzem o cliente a tomar a ação de que você quiser, ou seja, tomar a ação que você queira, né? Tendo em mente que a cada momento do caminho que o cliente percorre até a compra é um momento de uma ação totalmente diferente, tá? Quando eu estou aqui no Instagram, por exemplo, aqui a ação é que você saia do Instagram e vá na bio do Instagram para que você haja outras opções. Você vai ter um leque de links com vários caminhos diferentes, dependendo do que você realmente necessita. Então, isso é uma ação que forçadamente só para você ir no link. Eu não estou te vendendo nada, nem vou te vender nada. Depois que você escolhe o caminho, para cada caminho que você escolhe, é uma ação completamente diferente também. Ou seja, levando você, sem que você perceba, levando o seu cliente para o final de tudo, que é a execução lá, né? A compra, a conversão do seu cliente, né? em compra do seu produto ou seu serviço. Vamos lá. Existem maneiras fáceis e comprovadas, isso é verdade, tá? Isso já é comprovado, já foi comprovado com vários grandes players dos Estados Unidos, de começar um texto que prende a atenção do leitor, induz o cliente, né? Induzem o cliente a tomar a ação que você quiser. São técnicas utilizadas há décadas entre publicitários, mas pouco estudadas entre o público geral, como eu e você que vendemos pelo WhatsApp e pelo Facebook. Ou seja, esse pessoal, eles vendem pela internet há anos, tá? Convencendo pessoas a comprarem há anos só na base da escrita. Então, por isso que essa aula é muito importante, tá? O WhatsApp e Facebook é a minha especialidade e eu acredito que você esteja querendo vender muito mais por essas mídias, então acho que você tem que prestar atenção. Mas não existem segredos entre nós, eu digo agora para você. Com as técnicas que eu vou te ensinar agora, você vai economizar tempo, aquele tempo que gastava para criar textos que todo mundo ignora ou não tem resultados. É verdade, a gente faz textos e às vezes não tem resultados, as pessoas ignoram e você não sabe o motivo, né? Pois é, aqui a gente vai extrair o motivo, presta atenção. Sabe aquele post de Facebook que ninguém deu bola? Ou aquele e-mail marketing que você enviou e ninguém abriu? Tem também postagens nos grupos do WhatsApp que passam batido todo dia, ninguém liga, ninguém vê, isso é horrível, né? Veja se o começo do texto estava matador, ou seja, o começo do seu texto era matador? Será que era? E por quê? Como é que a gente transforma ele num texto matador? É bem provável que não, esse texto não esteja um início matador, né? Empreender sem o que eu vou te contar agora é como entrar numa guerra com estilingue enquanto seus adversários têm bazucas. É verdade, porque eles se centralizam direto no avatar, mexendo na mente do avatar enquanto você está jogando panfleto na rua. Entendeu? Enquanto você está de estilingue, eles estão de bazuca. Você pode estar se perguntando agora: como essas poucas letrinhas influenciam tanto no resultado das minhas vendas? Bem, é simples, muito simples na verdade. Se você seguir as regras.
Porque as primeiras palavras são a única oportunidade que você terá de fisgar o seu consumidor. Você tem 8 segundos para chamar a atenção. Isso é verdadeiramente. Imagina com você. Você começa a ler um texto. Você vê um texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não te interessou? Você joga fora. Você passou direto. Agora, se esse texto chamou a sua atenção por algum motivo singular ao que você precisa, ao que você quer, e ele, além dele chamar a atenção, vai ter alguns detalhes aí que você vai pegar. Se ele, vamos lá, você tem 8 segundos para chamar a atenção, como eu havia dito. Se ele te ignorar nas primeiras linhas, ou seja, ele, o cliente, né, não há preço baixo, promoção ou anúncio que te salve. Ou seja, realmente, se você tem esses 8 segundos do teu texto e você não consegue chamar a atenção do seu cliente, o que acontece? Não interessa se você está dando lá embaixo o teu produto de graça. Ele não vai chegar lá embaixo, ele não vai ler o que tem lá embaixo. E hoje você tem 2 formas de você chamar a atenção do cliente, ou com uma imagem ou com um texto. Não é todo mundo que gosta de fazer vídeo, seria uma terceira opção, mas a opção mais usada são os textos, né? Afinal de contas, somos todos alfabetizados, né? O começo de um texto... Opa, peraí que pulou, peraí. Continuando. O começo de um texto é a melhor maneira de abrir mentes e carteiras, com certeza, tá? Com passos simples, eu vou te mudar a maneira como você pensa, como você escreve as linhas. Encare essa leitura como um divisor de águas. Se você ouvir uma parte dessa aula, já estará bem melhor preparado. Se chegar até a metade dela, vai ter bagagem para escrever textos fortes. Isso é verdade. Se você ler até o final, estará preparado para fazer um início de texto matador que vai converter mais resultados. Eu vou te falar uma coisa. O que você vai encontrar aqui é realmente inovador, tá? Realmente muito inovador. Multiplicará o seu faturamento. Aí você está pensando, mas eu preciso escrever bem? Não, você não precisa escrever bem. Consigo ouvir essa voz dentro da sua cabeça dizendo o que você não escreve muito bem, né? Eu sei, eu também não escrevia muito bem. Que não tirava as boas notas na redação da escola era eu. Entenda uma coisa, você não precisa ser escritor ou ter uma inspiração poética para fazer inícios de textos matadores. Eu mesmo não tinha noção do que eu escrevia no início da minha carreira. Então eu falo com conhecimento de causa. Passei isso que você já sente agora. Mas eu passei os últimos 5 anos da minha vida estudando como fazer essas primeiras linhas. Li alguns dos livros que encontrei sobre o assunto, assisti algumas palestras e vídeos na internet. Com essas técnicas que eu estudei nos últimos anos, aumentei meu faturamento para a minha empresa. Sendo assim, se eu conseguir atrair a sua atenção até aqui, isso significa que você também é capaz de fazer isso, ou tão capaz quanto eu, né? Essa é a verdade. Vamos lá. Com o passo a passo que vou te passar, você vai facilmente fazer e executar essas ações. Economizar o tempo que você fica olhando para a tela antes de escrever para os seus clientes, esperando milagrosamente uma ideia aparecer na sua cabeça. Não vai perder mais esse tempo. Ter mais confiança de que a sua postagem vai retornar em vendas e que a sua publicação no Facebook terá mais engajamento. Gerar leads, ou seja, pessoas interessadas com mais facilidade, pois o público não vai ignorar a sua mensagem quando aparecer na tela. Ultrapassar os seus concorrentes, isso é importante, tá? Porque você tem concorrentes, que a essa altura do campeonato ainda não tem noção de como começar um texto. Disparar a demanda pelo seu serviço ou produto
e disparar o faturamento por motivos óbvios, né, de engajamento digital. Quanto mais pessoas engajadas, mais você aumenta o seu faturamento, com certeza. Essa é talvez uma das aulas mais importantes do meu repertório. Por aqui está o conhecimento que eu uso para todos os meus posts e em cartas e venda. Eu juntei o que considero mais importante sobre esse tema, somente para você da bússola do avatar. Tudo que eu levei muito tempo para aprender, vou te entregar agora no pé do seu ouvido. Você vai desejar ter aprendido essas técnicas simples antes, quando começou a vender no mundo digital. Quando você começou a vender na internet, se você tivesse aprendido isso, se eu tivesse 20 anos e tivesse aprendido marketing digital com 20 anos, eu estaria bilionário nesse momento. Mas não se preocupe, o melhor dia para você mudar o seu futuro é agora. Sempre vai ser o agora, nunca o depois. Eu sugiro que você desligue a televisão, feche os olhos e aprenda como fazer um texto matador de forma fácil e rápida, na medida certa para o seu avatar, ou seja, direcionado para o seu avatar. É o que você vai aprender aqui nessa aula, tá? Inclusive é a melhor aula que eu tenho para te mostrar. É fácil e eu vou te mostrar o caminho agora. Vamos lá, você está se perguntando, por que o início de um texto é a parte mais importante? Você se pergunta, né? Eu percebo. Eu vou te mostrar por que se preocupar em como começar o texto é um investimento para o seu negócio. Existe um princípio que é a base dos meus projetos. Quando eu comecei a aplicar, minha produtividade disparou e vale aqui para esse caso também. Vou te apresentar agora o princípio de Pareto. Ou seja, se você já conhece, tudo bem, tá? Algumas pessoas realmente já conhecem o princípio de Pareto, mas pela minha experiência de mercado, a quantidade de pessoas que conhecem esse princípio é mínima. Então, portanto, vamos falar sobre ele. Basicamente, ele diz o seguinte, que 20% de uma amostragem gera 80% do seu resultado. 20% de 100% vai gerar 80% de resultado. E isso se aplica para várias situações. Por exemplo, 20% dos clientes têm capacidade para gerar 80% do seu lucro, 20% dos seus funcionários podem gerar 80% das suas vendas e 20% do seu guarda-roupa, por exemplo, tá? Uma coisa que está bem perto de você, você usa em 80% das vezes que sai da sua casa, sai de casa, né? Com o seu texto é a mesma coisa. 20% das palavras causam 80% do impacto sobre o seu cliente, sobre a sua clientela e automaticamente sobre as suas vendas. Os primeiros 20% do seu texto são responsáveis por 80% da emoção que você vai causar no leitor. Vamos lá? Como começar um texto é uma questão de sobrevivência para o seu negócio. Isso é muito importante. E a parte mais importante do texto inteiro é o início. É a que chama mais atenção. São apenas aquelas 4 linhas, aqueles 8 segundos que o seu avatar lê o seu texto e você toca no coração dele. As primeiras palavras são a única oportunidade que você terá de prender a atenção da sua audiência. As suas chances de sucesso ficam próximas de zero a cada passo que você vier a ignorar esse áudio. Então isso também é uma coisa importante. O que você vai extrair daqui serve para a sua vida toda. Serve para você iniciar uma conversa, serve para você iniciar um texto, serve para você escolher imagens e vídeos para poder implementar e alavancar suas vendas. Tenha isso sempre em mente. Tá? Você só tem uma única chance. Poucas pessoas dão bola para o princípio de Pareto. A maioria deles ou dessas pessoas nem sabe que existe e como aplicar no seu negócio. Porque não é fácil perceber que algumas poucas palavras no início do texto são tão importantes para o resultado que você terá. Se você não fisgar o cliente nesse momento, ou seja, no início do teu texto, de nada importa todo o conteúdo que você colocou no fim do texto. Ou seja, o cliente nunca vai chegar no fim do texto. Porque o seu cliente nunca vai chegar até o final. Todo esforço que você empenhou para fazer um e-mail
interessante, a promoção imperdível do seu produto, ou aquele vídeo matador para a sua rede social, sem um início de texto que atraia o público, você não vai explorar todo o potencial desses conteúdos e ficar com resultados bem abaixo do que poderia ter tido. Eu falo isso com relevância para tudo que você estiver criando nesse momento. Vale para tudo. Eu já apliquei aqui porque é importante se preocupar em como começar um texto. Na verdade, eu já expliquei a você o quanto é importante. Esse conhecimento já te coloca à frente de muitos concorrentes, tá? Agora eu vou te falar como você pode colocar isso em prática. Essa parte é muito importante, tá? O conceito mais importante que você precisa saber: lead. Existem dois tipos de lead. Até aqui eu te mostrei que pensar nas primeiras palavras é a parte mais importante de tudo que você vai escrever. Inclusive que os primeiros 20% do seu texto são responsáveis por 80% de todo o resultado, e não dá para falar de como começar um texto sem dominar o conceito de lead. Cuidado! Ele tem o mesmo nome de uma definição muito utilizada no marketing digital. Eu estou falando sobre a palavra lead, tá? Esse lead que eu estou falando, que é um cliente potencial, ele vem do marketing digital, que é uma pessoa interessada, que demonstra interesse nas soluções que a sua empresa ou no produto que você oferece. Mas o lead que vamos tratar aqui tem um conceito diferente. O seu texto tem um início, tem um meio e tem um fim. Isso aí a gente aprende na faculdade para fazer uma história, criar um assunto, criar uma agenda. O lead, ele é o início desse texto, é a parte mais importante do texto. É a mesma sensação que você sente quando vai ao primeiro encontro com alguém. Se você for interessante e causar uma boa primeira impressão, suas chances de sucesso serão bem altas, né? Com certeza. Se o assunto entre vocês for chato nesse encontro, ou se não bater aquela química logo de cara, a cada minuto que passa fica mais difícil conquistar essa pessoa, ou a pessoa que você foi encontrar. Como começar o seu lead, né? Como começar esse início de carta? Como começar esse início de texto, né? A maior dúvida de como começar um texto é qual é o principal objetivo do trecho. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um nutricionista. Ele tem vários caminhos a seguir, tá? Quando ele vai falar sobre o produto dele, ele pode falar sobre o preço, pode falar dos resultados rápidos que ele oferece, do método exclusivo no mercado para emagrecimento, mas não importa o caminho. O caminho é irrelevante. O objetivo deve sempre impactar emocionalmente a sua audiência. E a audiência, nesse caso, são as pessoas que estão te ouvindo. Então, emocionalmente é diferente de lógico. Impactar emocionalmente é mais importante que atingir intelectualmente. Ou seja, quando você diz para a pessoa que o seu preço é bom ou que o seu produto é superior, a emoção ela vem à frente de tudo isso. Exemplo: falar do seu preço é muito mais baixo dos concorrentes. Falar do seu preço que é muito mais abaixo dos concorrentes atinge o lado racional do seu cliente. É o que eu estou falando. O lado intelectual, racional é inferior ao lado emocional. Um anúncio lógico é tão forte quanto texto que apela para a emoção. O livro Great Leads é uma bíblia desse assunto, explica que a ciência já comprovou esse fato. É verdade, esse fato ele vem sendo comprovado desde o homem da caverna. Estudos analisaram que pessoas durante um processo de compra avaliaram quais partes do cérebro ficaram mais ativas quando alguém pensa em comprar alguma coisa. Qual foi o resultado disso? O sistema límbico, amígdala e córtex cingulado posterior, que provavelmente nós não somos médicos, nem eu e você, e isso não vai ter relevância, então essa informação não te diz nada, mas se eu te falar que todas essas partes emocionais do cérebro são
partes emocionais, realmente emocionais do cérebro, né? Ou seja, se eu te falar que todas essas partes são partes emocionais do seu cérebro, de todos os cérebros de todos os humanos, os cientistas perceberam que o sistema que governa as emoções anulam as áreas lógicas do cérebro, ok? Então, o que isso significou? Que os cientistas eles fizeram todos esses testes e definiram que a parte lógica ela recebe informações superiores das emoções, como se o cliente deixasse de ser racional, ou seja, pensar 2 mais 2 é 4 por alguns minutos, e agisse por outras motivações ainda mais enraizadas e inconscientes. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Por exemplo, alguma coisa que acontece com a gente desde a partir do momento que a sua mãe te manda, lembra isso? A sua mãe te manda fazer compras no mercado. Ou quando você já é adulto e você mesmo morando sozinho, você vai fazer compras no mercado. Experimenta ir fazer compras no mercado com fome. Ou antes do almoço, ou antes da janta. Você vai comprar um monte de besteira. Por quê? Porque você está com fome, você tem esse sentimento de fome, então você vai gastar muito mais. Agora experimenta você almoçar antes e ir fazer compras, ou jantar antes, ou lanchar antes e ir fazer compras. Você vai comprar só as coisas necessárias, aqui exatamente estão na lista. Você não precisa virar um neurologista para entender isso, tá? Só precisa saber o seguinte, que você deve partir sempre para a emoção do seu cliente e evitar lembrar da razão.